turma, esse aqui é o quadro Baba de Quiabo, que é a nossa conversa dentro do Chave de Cérebro, uma conversa descontraída. E aqui nós estamos estreando com chave de ouro, não poderia ser melhor essa estreia, com uma pessoa que alcançou o cargo mais alto do Poder Legislativo do Brasil, um orgulho da nossa terra, uma pessoa que eu sou suspeito para falar só porque votei, mas não a conhecia, estou conhecendo hoje e é um prazer estar com ela aqui. Selma Arruda. Prazer é todo meu, prazer e uma honra estar aqui com vocês e na estreia ainda, né? É uma honra nossa. Já conversamos aqui bastante e a ideia é falar sobre política nacional, macropolítica, como vocês sabem, é a característica do Chave de Cérebro, e deixar a politicalha de lado, o joguinho localizado de lado. Então nós não vamos tratar disso aqui, se você está interessado nas eleições municipais, vai fazer outra coisa, vai cozinhar, sai daqui. Bom, Selma, obrigado. A gente está numa situação do país que não precisa nem falar, não precisa ficar explicando para ninguém, mas eu queria que antes você falasse um pouquinho sobre como está sendo a sua vida na política e no direito daqui para frente. Como é que tá os planos aí? Olha, a gente precisa aproveitar as lições que a gente recebe da vida, né? E dos limões a gente fazer uma limonada, acho que é a melhor coisa. E eu acho que eu fiquei meio especialista em fazer isso nos últimos tempos, né? Porque passei muitos reveses aí, desde quando era juíza, enfim. E depois dessa incursão na política, eu não consigo desistir de fazer alguma coisa, sabe? Pelo povo, pelas pessoas que eu conheço, por essa nação, sabe? Pela minha neta, entendeu? Muitas vezes eu digo que as coisas que eu fiz e faço, elas não são por interesses, assim, muito sociais, não. Eu penso muito na minha neta, sabe? Eu quero que ela tenha um país melhor para viver. Então, eu acho que eu fazendo isso por ela, né? É óbvio que muitos netos por aí vão ter um país melhor também. Nem digo que nossos filhos, os meus filhos vão ter um país melhor, sabe? Porque a gente vê que ainda tem muita coisa para fazer. É muito grande a força da corrupção, de todo esse sistema, né? O Brasil tá de lama até aqui. Sim. E isso vai demorar um pouco para limpar, sabe? Assim, um pouco anos, né? Anos e anos. Sim. Mas eu vejo que a minha neta pode ser que tenha ainda uma chance de viver melhor. Então, eu quero continuar com dois vieses, né? Um deles é trabalhando aqui, vou trabalhar nas eleições municipais, tentar colocar as pessoas que eu vejo que é o melhor aqui para a nossa comunidade local, certo, né? Eu vou tentar emplacar um senador, entendeu? Que é uma pessoa que se eu apoiá-lo, a pessoa que eu apoiar vai ter que ser uma pessoa que se comprometa efetivamente com as coisas que eu me comprometi quando estava lá, né? Com as diretrizes de combate à corrupção e etc e tal. Tem que andar nesse caminho, senão eu não vou apoiar. E também vou advogar, né? E eu acho que nesse ponto de advogar, por que eu resolvi advogar? Eu passei por uma injustiça muito grande. Sim. Eu sei o que é a dor de uma injustiça. Sim. Quando eu era juíza, eu sempre fazia uma oração, cara, antes de fazer qualquer decisão. Certo. Eu sempre pedia a Deus porque eu não queria ter a minha mão suja por decisões injustas. Sim. Posso até ter cometido várias, eu não sei, né? Mas eu me preocupava com isso. E eu vi que isso não é uma preocupação corriqueira no judiciário. Então, né? Pode ser ingenuidade da minha parte, bem sabe? Nítido, isso é bem nítido. Muito nítido, né? Mas assim, eu não imaginava, sabe? Eu fiquei 22 anos na magistratura, eu achava que em tese todo juiz era assim, né? E aí, né? Isso aí, entendeu? Aí, enfim, aconteceu o que aconteceu e eu falei, quer saber? Agora eu vou advogar e eu quero ver esse povo vai passar trabalho para fazer injustiça para os outros de novo. Então você vai continuar atuando na advocacia e na política como apoiadora, né? Exatamente. Dentro do partido, está no Podemos, né? Exato. O partido Podemos. Quem não sabe, Podemos é o partido do Álvaro Dias, que foi candidato a presidente na última eleição. Então eu queria conversar com você um pouco a ideia do Podemos dentro desse balaio de gato do que virou a direita. Lógico que a gente está deixando barato aqui o que é a direita, não vamos entrar profundamente nessa ideia agora. Se nós tivermos uma redemocratização, praticamente todos os partidos se declarando, hipocritamente ou não, mas todos de esquerda, né? PSDB, PMDB, isso é oficial. Mas a partir daí o Podemos surge como uma força também de direita, nesse sentido do espectro do Novo, do MBL. Onde é que ele se posiciona exatamente para as pessoas entenderem? Ele é um centro-direita, bem direita, sim, bem mais direita do que centro, né? É um partido que todas as decisões que tem tomado são decisões de apoiamento ao governo, né? Exceto aquelas que a gente acha assim um pouco absurdas, vamos dizer, né? Eu vou te dar um exemplo. No ano passado, quando aprovaram o orçamento, né, ficou destinado algo como 16 bilhões
para que o Congresso tomasse conta desses 16 bilhões esse ano. Ora, um ano de eleição, né? Você vai dar 16 bilhões para o Congresso fazer o quê? O que o Congresso tem que fazer com o dinheiro, né? Quem tem que fazer com o dinheiro é o Executivo, né? Mas aquilo ali foi uma sacanagem que colocaram no meio da lei do orçamento. Então, esse ano nós passamos, até o último dia que eu estive no Senado, a gente lutou por isso, tentando tirar esses 16 bilhões, né? Mentira, era 30 bilhões. De 30, exatamente, era 30 bilhões. De 30, tá? A gente lutando para não deixar nenhum com o Congresso, o governo vai lá e faz um acordo por 16, sabe? Então é uma coisa assim... Em vez de vetar 100%. Exato. Então é o que a gente dizia, às vezes o Podemos está sendo mais governo do que o próprio governo. Você entendeu? Defendendo as pautas que o governo prometeu defender mais do que o próprio governo. E que às vezes não consegue exatamente por causa da pressão, por causa de, né, enfim. Mas ali, como o Podemos ficou uma bancada muito boa, tanto com relação à qualidade quanto com relação à quantidade, no Senado, quero dizer, né? Então a gente se viu assim muito à vontade, sabe? Para enfrentar esse tipo de questionamento. Inclusive, quando o presidente Bolsonaro ligava para o nosso líder Álvaro Dias e dizia, deixa por assim mesmo, deixa assim, vamos fazer um acordo com 16, fica 16 para nós e 14 para eles. Não, a gente não vai deixar assim, nós vamos continuar brigando até o final, né? A gente não quer 16 bilhões, o que nós vamos fazer com 16 bilhões? Então, nós ficamos muito à vontade para atuar sem essa pressão que provavelmente o Executivo sofre lá, o presidente Bolsonaro. E nessa ideia do racha entre o Moro e o Bolsonaro, onde a direita parece que está, na visão do povo pelo menos, começou a tomar caminhos diferentes. Não que antes já não existia, mas agora isso se popularizou, essa ideia de que não é mais uma direita. A direita começou a ter ramificações. O Podemos, que lado que ele se coloca nessa briga? Ele entra como terceira via ou ele entende que é uma polaridade dentro da direita? Olha, a princípio o Podemos apoia o ministro Sérgio Moro integralmente. Certo. Integralmente, tá? Eu acho que como nós estávamos aqui conversando antes de começar a nossa gravação, né? Você colocou muito bem. Ele foi ingênuo, certo, né? Em agir dentro da política, suja como é aqui no Brasil, em agir assim, botando a cara à tapa, né? Óbvio, hoje você bate, amanhã se apanha, né? Sim. O que ele fez? Ele denunciou, vamos dizer assim, uma coisa que ele entende irregular e isso virou o pandemônio que virou, né? Decisão inconstitucional não permitindo que o presidente nomeasse quem ele quisesse. O certo ali era o seguinte, Moro não concordou, ótimo, sai, vai para sua casa, o presidente bota quem ele quiser e nomeia o cara lá no PF, não tem que impedir nada. Né? Não tem que o STF não poderia impedir. Não pode ter essa ingerência de jamais. Sim. E isso traz uma preocupação muito grande para a gente, porque tu vê como as instituições estão frágeis. Né? Como hoje, se você olhar por esse ângulo, o STF está governando o Brasil. Não é o embate do STF, declarações contra declarações, a tensão natural que existe. São ações efetivas de interferência no governo. Exatamente. E são coisas muitas vezes personalizadas. Veja um outro exemplo, por exemplo, com relação ao Rodrigo Maia. Sim. Rodrigo Maia acorda de manhã, hoje nós vamos fazer tal coisa no Brasil. Ele bota na cabecinha dele, quando é de tarde, o trem está feito e aprovado. Aprovado na Câmara, no outro dia aprova no Senado. O homem está mandando no Brasil. Entendeu? Ele é simplesmente... Tirou? Exatamente. Eu não vou fazer isso, mas concordo. Né? Então, assim, o homem simplesmente manda de acordo com o bom humor dele e todo mundo sabe que Rodrigo Maia não é flor que cheira. Sim. Não é flor que cheira. O cara é um DEM, é um centrão, é o suprassumo né, dessa má política. Né? Ele é um extrato da má política, né? E de repente o cara resolve mandar mais do que o presidente também. Então, doutor, é o seguinte, em relação ao Senado, um resumo de tudo isso que você falou, o que a senhora pensa em relação às reformas que transitam lá e o que é possível ser feito, o que está maduro para ser feito, o que a senhora acha que está muito longe, que está só no anseio popular, mas não tem a menor chance de passar lá? Ou seja, qual tipo de proposta... Não, isso aqui é necessário para o Brasil e está maduro. Pode ser uma pauta que é possível, passível de ser aprovada. Isso aqui, por mais certo que seja, não tem a menor chance. Qual é o sentimento que ficou no tempo que a senhora ficou no Senado em relação a esse tipo de situação? Olha só, em tempo de pandemia é difícil de responder essa pergunta, né? Porque a gente teria já várias reformas prontas para serem votadas, mas agora só se vota coisas ditas de urgência, né?
e coisas aí que muitas vezes a gente sabe que nem são tão urgentes assim, mas como envolve orçamento, etc., estão sendo colocadas no embalo, né? Mas se nós estivéssemos aqui em tempos de temperatura e pressão normais, eu diria para você, na minha visão, que a coisa mais urgente a ser votada agora seria uma reforma administrativa. Eu não gosto do tamanho do Estado, eu não gosto desse elefante que a gente carrega nas costas, né? Acho que a gente precisa resolver esse problema. Não dá para continuar com esse Estado pesado como está. Então, uma reforma administrativa agora seria a primeira coisa que eu faria. Acha que isso está maduro em relação a essa discussão, esse debate já está maduro? Falar sobre o tamanho do Estado em relação... Não está maduro. Isso aí é o meu sonho secreto, meu sonho. Né? O que estaria maduro agora talvez seria de começar a falar numa reforma tributária, que já está bem avançada, né? Isso talvez sim. Só que eu acho que tinha que ser o contrário, você entende? Porque se você faz a administrativa primeiro e diminui o Estado, você precisa contar que você precisa recolher dinheiro. Recolher tanto dinheiro, né? Quer dizer, por que no Brasil tem que ser feito as coisas ao contrário? Porque talvez o imposto é o imediato no bolso das pessoas, é o que causa mais comoção, e aí está mais madura a discussão popularmente. Isso reflete no Congresso. O tamanho do Estado, as pessoas não sabem direito nem o que significa isso. Só que eles não sabem que o imposto, como a senhora falou, o imposto é uma coisa ligada à outra. Se o Estado é muito grande, cada vez que você aumenta o Estado, você precisa mais imposto. Exato. O dinheiro não dá em árvore, né? Não é? Exatamente. Então, assim, é impressionante. Assim, isso me deixa triste, porque essas pessoas que estão lá no Senado, eu entrei lá como principiante, né? Mas tem gente lá que está a vida inteira lá e sabe muito bem disso. Ninguém é bobinho lá. Né? O próprio governo vai encaminhar um projeto de reforma tributária. Por que não encaminha um projeto de reforma administrativa primeiro? Não é isso? O tamanho eu costumo dizer assim, o tamanho do Estado é igual aquele cara, eu tenho um amigo meu que é muito feio, inclusive mandar um abraço, alô Ribamar, valeu, o mais feio do Brasil. Oi, Ribamar, você não é feio não, viu? Mentira dele. Jacimar também. Jacimar. São feios demais, feios. Selma, assim, eles são tão feios que eu brinco com eles assim, você para ficar feio, você tem que melhorar muito, fazer muita plástica, aí você vai ficar feio. O tamanho do Estado, acho que é isso no Brasil. O Estado não é grande. Para ele ficar grande no Brasil, ele tem que reduzir muito. Ele é gigantesco. É nessa, mais ou menos, essa Exatamente. É absurdo. Aí você vê assim, tem várias nuances do porquê ele é grande, né? É grande, primeiro, porque é ineficiente, você tem que ter 10 caras para fazer um trabalho, né, que na iniciativa privada faz, né? Ele é grande porque tem um monte de fantasma rondando, né, todas as repartições públicas. Ele é grande, enfim, por conta de uma série de para dar emprego, exato, cabide, aquela coisa toda, né? Então a gente sabe que existe isso, quer dizer, só você enxugar um pouco disso, se você conseguir só acabar com os fantasmas, com os cabides, né? E dar um pouco mais de eficiência para o funcionalismo. E o tamanho do Estado é intimamente ligado com corrupção, porque quanto maior o galpão e maior a bagunça no galpão, melhor para os ratos. Mais oportunidades. É né? ótimo, óbvio. Invadindo. É óbvio. Doutora, a senhora acha que esse debate que a gente está tendo sobre o Estado diminuir, não passa também por uma questão mais profunda, mais intrínseca na sociedade, que é o jovem não ter a cultura de querer empreender por N motivos, não é só culpa dele, desde a educação, desde o próprio Estado não educar assim, até o próprio ambiente que se forma, e a partir daí um jovem que tem toda a condição de empreender, às vezes até que é bem de situação, vamos dizer assim, ele quer prestar concurso, como se o dinheiro viesse de qualquer lugar, né? Como se não tivesse o dono da padaria, o dono da oficina, o dono do comércio, o dono da loja, para bancar ele, né, para bancá-lo. Eu vejo que isso aí também é uma consequência de algumas décadas atrás. Você não devia ser ainda nascido, talvez, mas se fosse, você era bem pequenininho. Na época, por exemplo, do plano Collor, de confisca a poupança, de faz tudo isso aí. Quer dizer, a pessoa que tinha um empreendimento ficou com uma mão na frente e outra atrás. Entendeu? Todo mundo com 50 cruzeiros, gente se matando, se jogando de prédio, era uma coisa horrorosa, né? Então, assim, eu estou dando um exemplo, tá? Mas antes disso, muitas outras coisas aconteceram também que acabaram dificultando que a pessoa tivesse esse sonho de ser um empreendedor, dono do seu próprio negócio, ser responsável pela conta de água, luz, energia e tal, né? E dar conta de ganhar aquilo para poder pagar. Porque quando a gente fala assim, pensa que está falando mal do funcionário público, da pessoa, do indivíduo. Eles não entendem qual que é a discussão, né? Você que é funcionário público, que trabalha direitinho, que paga seus impostos, que é honesto, não é sobre você, sua anta, é sobre o sistema, o tamanho que existe. Você precisa, uma sociedade para crescer, de polícia,
um judiciário eficiente, você precisa de uma defensoria pública mínima, você precisa de professores, você precisa de um escopo. Saúde, segurança, educação, ponto. O Estado já, para dar conta disso, ele já sofre. Agora, se ele vira um monte de empresa, só para ele ter curral eleitoral, aí quem paga a conta é quem? O padeiro, o dono da academia, o dono da loja, o do comerciante, e aí o povo se revolta, aí você não entende que é dar chilique porque não deu aumento para você. O Estado, ele é muito grande, né? Ele consome muito e ele atende muito mal. Não devolve nada para as pessoas. Atende muito mal. Ah, não, mas eu sou servidora pública, eu me lasco para trabalhar o dia inteiro, vocês vêm falar que eu atendo mal. Cara, eu fui servidora pública há 22 anos. Com mais 2 anos na Prefeitura de Porto Alegre, 24 anos servidora pública, eu sei o que eu estou falando. E o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes no serviço público, nós estávamos falando no começo ali da questão dos fantasmas, da questão dos cabides. A senhora passa na Assembleia, bate o ponto e sai. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora. Muitas vezes no serviço público, um coitado trabalha igual um cavalo, né? Para fazer o serviço daqueles outros que estão recebendo do Estado também e não estão fazendo. Isso que tu vê no serviço público do lado de dentro do balcão, hoje é isso. Você entendeu? Você quer trabalhar, você quer fazer a coisa certa, mas aí tem 10 ali com preguiça que nunca vão trabalhar, você tem que carregar nas costas, sabe? Tem que ser passivo de uma punição, como é qualquer coisa. Exato. Isso é público, você está lidando com o dinheiro dos outros, dinheiro do contribuinte. Você tem que ser passivo de punição se você não trabalhar direito. Né? Bom, Selma, então eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da incompetência. Na sua opinião, o que impacta mais o trabalhador, no final das contas, a pessoa que depende do serviço público? É a corrupção ou é a incompetência? Essa resposta é difícil para mim te responder. E acho que as duas coisas estão muito interligadas, tá? Até um tempo atrás eu te responderia sem titubear que é a corrupção, tá? Mas depois eu comecei a ver as coisas, e te responderia dessa forma porque eu fui juíza e exatamente trabalhei punindo essas pessoas, né? E talvez eu não atinasse que a incompetência anda, talvez, a par e passo com a corrupção. Porque vamos dar um exemplo, né? Eu sou uma senadora corrupta, eu sou uma deputada corrupta, sei lá, eu pego e nomeio você, que é o meu apaniguado, no cargo de direção de uma empresa pública X, certo? Você está indo para lá não porque você tem capacidade para ir para lá. Você está indo para lá porque eu te botei para você ganhar grana para trazer para mim, correto? No mínimo ajudou na campanha. No mínimo ajudou na campanha. Então o que acontece? Você é competente para estar nesse cargo? Não, você é incompetente. Então aí você junta as duas coisas. Você é incompetente para gerir aquela empresa, você não entende nada. Às vezes é uma empresa que exigiria uma formação que você não tem, né? Não tem experiência nenhuma, chega de paraquedas lá, com a única função de arrecadar grana com licitação fria, ou seja lá, para o partido ou para o próprio parlamentar. Eu vi isso em processos que eu trabalhei, enfim, né? Então, o que acontece? Então, você chegou lá incompetente, que você não tinha aquela qualificação para estar lá, e você chegou lá com a missão de praticar corrupção. Você compreende? Então, eu digo assim, eu hoje não saberia te dizer o que é pior, mas eu saberia te dizer que elas andam muito próximas, as duas coisas. Bom, doutor, eu queria saber uma outra coisa a respeito, primeiro, do posicionamento do Podemos em relação à campanha presidencial 2022. Como é que isso está? O Podemos está saindo na mídia aí que ele quer o Moro, chamar o Moro. Veja só, como eu já comentei há uns minutos atrás, o Podemos tem tido sempre uma posição de apoiamento ao governo Bolsonaro, certo? Então, essa posição de apoiamento, eu creio que não há de mudar daqui até alguns meses, exceto se alguma coisa assim muito estremecedora acontecer, né? Não obstante, é óbvio que o Podemos é um partido que está crescendo muito e está se destacando muito pela forma como está se portando, né? Então, eu conversei com o nosso líder Álvaro Dias, sei que ele conversou já, pelo menos tentou abordar o ministro Sérgio Moro no sentido de que ele venha para o partido, houve essa conversa. O ministro, na ocasião, disse que preferia primeiro agora deixar acalmar essa situação toda, ele precisa se defender de muitas acusações que ele está sofrendo e precisa, né, digamos, se recuperar, baixar a poeira, tirar umas férias, né, sabe, esfriar um pouco a cabeça e depois talvez ele venha, né? E aí nós temos
o que eu diria, uma luz no fim do túnel, né? Que poderia ser exatamente essa dupla Moro-Álvaro Dias, que são pessoas equilibradas, são pessoas que têm um bom senso, né? Não estou dizendo que o Bolsonaro não tenha, tá? Só que o Bolsonaro, e vou dizer aqui, tem muita gente que quando eu falo do Bolsonaro, eles falam, cara, você foi eleita por causa do Bolsonaro e agora você está cuspindo no prato que comeu. Não é verdade, não. Eu sempre disse, desde a campanha, que eu apoiaria todas as ideias dele com as quais eu concordasse e todas as ideias deles que não fossem contra os meus princípios. Não é uma falta de comunicação de dizer, olha, eu quero o isolamento para quem precisa, mas o problema econômico é muito mais sério para o trabalhador do que a potencial morte da Covid, baseado nos números. É a habilidade de você colocar ou botar alguém para fazer. Talvez não seja por aí. Eu acho assim, nós temos uma super desvalorização das qualidades do governo Bolsonaro feita pela Globo, né? Então, a gente vê isso nitidamente. Não tem como tu dizer, não assisto a Globo. Óbvio, então vamos largar de ser hipócrita, que eu acho que até o Bolsonaro assiste para ver as bobagens que eles falam. Ué. Não é isso? Então, você senta ali e vê. Os caras começam de manhã. Se você vai na Record, o presidente Bolsonaro saiu, foi lá falar com as pessoas na rua. Na Globo, o presidente Bolsonaro desrespeitando todas as determinações da ONU e sendo contra não sei o quê, e louco para espalhar a Covid pelo mundo, fez tal coisa, entendeu? Então, uma crítica adolescente, né? E assim, cheio de qualificativos, sabe? Eles enchem de alguns adjetivos ali que a gente vê nitidamente, aquilo ali está jogando contra o que tu está falando. Então, se o Bolsonaro espirrar, tá? E esse espirro pudesse passar normal, porque todo mundo espirra, lá o espirro vira um furacão. Ela acaba maximizando essas bobaginhas que às vezes ele fala e que também, né, não são obviamente comparáveis ao que a Dilma fala. Ou falava, ou fala, sei lá, né? Acho que fala ainda aquelas bobagens de vez em quando. Acho que esse agora só ninguém ouve, né? Deve ser de nascença, alguma coisa. Ué. Mas enfim, é triste, né, a gente estar nessa situação, né, de ter essa... eu estava falando com um amigo meu, não tem 2 presidentes que parou em pé seguidamente. Teve o Lula, o Fernando Henrique passou pro Lula e depois só veio enxerto, antes também. Desde o primeiro, que já foi um golpe, o Marechal Deodoro lá, o Pedro II veio vindo. Nunca para ninguém em pé. Getúlio, golpe em cima de golpe, deu golpe nele mesmo. Getúlio conseguiu dar golpe nele mesmo. Então, dá de desconfiar, que eu falo muito no Chave de Cérebro, dá de desconfiar que o problema não está na política. O povo fica repetindo bobagem, sabe? Eu vejo assim, tem gente que até hoje pensa que o Brasil se resume em PT e direita, em PT e Bolsonaro, sabe? Então, continua batendo na tecla que tem que ir contra o PT. Óbvio, né? Eu também não sou a favor do PT, sou contra o PT. Mas será que ninguém está percebendo que tem um centrão que é um câncer do tamanho do mundo, que está nos engolindo? Governa o Brasil desde sempre, né? Gente, pelo amor de Deus, ninguém está percebendo isso? Bom, queria agradecer, foi uma honra falar com a senhora. Essa estreia foi a melhor possível, assim, a melhor pessoa possível que teria para mim falar seria com a senhora mesmo, e agradeço demais. Olha, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz de poder ter esse bate-papo com você, porque você não se limitou a fazer perguntas como um jornalista faria, você expôs também a tua opinião, colocou, é um bate-papo muito gostoso. Estou sempre à disposição para a gente continuar esse bate-papo, viu? E agora que a gente se conhece pessoalmente, quem sabe a gente conversar aí pelo WhatsApp ou tomar uns cafezinhos de vez em quando, né? E um grande sucesso eu desejo para você a partir dessa estreia. Desejo que você consiga efetivamente chegar nos teus objetivos, né? Você está fazendo por uma boa causa, uma grande causa. E se Deus quiser, isso vai dar muito certo. Tá bom? Um abraço aí para os internautas. É isso aí. Um abraço. Vou mandar um abraço também para meu compadre Breno, que está aí me olhando, que não conseguiu ver até o final, então ele vai pular só para ver o abraço, com certeza. Oi, Breno, já viu o meu... eu vou falar para ver se ele vê até o final. E outro que eu queria também cobrar, Rafael, me paga, cara. Tá feio já, tá? Tem que me pagar.